Oi gente, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu tô de volta para responder a um questionamento, uma reflexão de uma pessoa que escreveu para mim uma mensagem muito carinhosa falando sobre a realização de sonhos, projetos, e ela compartilhou para mim o seguinte: ela disse que toda vez que tem um sonho, que tem um projeto, né, algo que quer fazer na vida, sempre vai procurar o apoio de alguém mais próximo, de algum familiar, de algum amigo, e acaba levando um balde de água fria, porque não encontra essas pessoas para incentivar, né, para dar aquele primeiro impulso. E ela contava isso para mim, pedindo para que eu compartilhasse como é que foi essa minha decisão de vir aqui para os Estados Unidos e como é que foi esse meu sonho, né, se eu sempre tive vontade de morar aqui. Bem, gente, uma coisa que eu sempre compartilho com quem está perto comigo é: não há nada mais específico e mais importante do que os nossos sonhos, porque eles são nossos. Eles primeiro, eu acredito assim, eles nascem no coração de Deus e eles vêm para a nossa vida, né? São plantados por Deus para que a gente realmente possa, de acordo com a vontade de Deus, possa direcionar esses sonhos e esses projetos. Mas a verdade é o seguinte, voltando a falar sobre o meu sonho de vir aqui para os Estados Unidos, quem está mais próximo a mim, eu digo as pessoas que geralmente conversavam comigo, que estavam caminhando comigo, né, amigos, familiares eu nem falo, né, porque esses já sabiam do meu sonho desde que eu nasci. É isso mesmo, eu conto, né, uma piadinha, né, meio que de amigos, que quando eu nasci, a minha mãe colocou alguma coisa específica ali no meu gogó, e esse gogó, né, essa comida que eu comi desde criança, dizia pra mim que eu viria sim morar aqui nos Estados Unidos. Então, desde criança que eu sonho em morar aqui nos Estados Unidos. Quando eu fiquei adolescente, eu sonhava em fazer um intercâmbio aqui, em estudar nos Estados Unidos. Isso não foi possível, os anos passaram, eu até cheguei a pesquisar muito sobre o assunto, né? Mas olha, na época realmente não rolou, não deu mesmo. É questão financeira, minha família nunca teve condições financeiras de poder me proporcionar isso. De alguns anos para cá, eu digo de mais ou menos uns 3 anos, essa vontade, ela, sabe quando vem? Ou, de uma forma muito forte, foi isso que aconteceu. E aí eu comecei a sentir a vontade mesmo de vir passar uns dias aqui nos Estados Unidos, sabe? De realizar realmente o meu sonho. Esse sonho começou com a cidade de Nova York. E, gente, essa história, ela é um pouco cômica, tá? Porque, assim, eu vivi em Nova York já há muito tempo. Há uns 2 anos eu baixei um aplicativo da cidade de Nova York no meu telefone celular. Então, todos os dias, basicamente, antes de eu dormir, eu dava uma olhadinha nas câmeras, porque esse aplicativo tem as câmeras ao vivo da cidade. Então eu dava uma olhadinha ali nas câmeras, sabe? Via o que estava se passando na cidade. Eu sempre acessava os noticiários da cidade de Nova York logo pela manhã, quando eu chegava no trabalho. Eu chegava no trabalho muito cedo. Então, quando eu chegava no trabalho, eu dava uma olhadinha, né, nas notícias da minha cidade, que estava rolando por ali, e logo corria para a cidade de Nova York. Então, há muito tempo eu já estava vivendo em Aracaju, Sergipe, mas respirando New York City. Sim, eu estava respirando New York o tempo todo, e isso chegou a um tal ponto que eu falei, poxa, eu tenho que, né, dar um jeito nisso, porque eu não vou poder ficar sonhando com Nova York a vida toda, achando que eu não vou poder comprar essa passagem, não vou poder, sabe, viajar para os Estados Unidos. Há 2 anos era algo que pensar sobre isso era algo muito difícil, né? Financeiramente mesmo falando, não tinha nada preparado para mim. Mas eu coloquei tudo diante de Deus, porque eu falei, Senhor, peraí, né? Essa paixão, né, que tá se movendo dentro de mim, isso não é algo que eu possa desconsiderar.
Por isso, eu coloquei na minha oração, uma das coisas que eu pedi a Deus foi que trabalhasse a minha família, né? Que estava dentro da minha casa. Porque eu já sentia que era algo que o Senhor poderia trabalhar de uma outra forma. E eu fiz essa oração e conversei com a minha mãe, né? Meses depois, gente. Tudo isso foi feito de uma forma tão, sabe, natural e tão devagar que, na verdade, assim, o planejamento ele foi seguindo de uma tal forma que quando eu vi, eu já estava em Nova York. A verdade foi essa. Mas eu orei e fui conversar com a minha mãe muito sábia. No momento que eu fui conversar com ela, ela chorou, mas ela falou assim pra mim: filha, eu não gostaria que você fosse, né, para os Estados Unidos, mas já que você quer ir, eu sinto que Deus vai te abençoar. E foi justamente essa certeza da minha mãe, que Deus estaria comigo em todo o tempo, né? Que Ele seria o meu provedor, que Ele estaria cuidando de mim. Foi isso que me trouxe aqui para os Estados Unidos. Então, primeiro, se você tem um sonho, se você, sabe, tem um planejamento de vida, seja fazer uma faculdade, sabe, algo que você tem, de repente até compartilhado com pessoas e de certa forma as pessoas têm desincentivado ao seu sonho, que você coloque diante de Deus. Porque Deus ele é fiel para cumprir todas as promessas que é feita a nós. Deus ele é fiel. Deus ele é aquele que pode todas as coisas e Ele sempre vai nos surpreender com o melhor dessa vida. Então eu coloquei diante dos meus familiares me apoiaram em todo o tempo. Foi muito difícil, é muito difícil para minha família, ele está aqui morando nos Estados Unidos, ele está ali no Brasil, é muito difícil para mim estar aqui, né? Nesse ponto eu já estou há 7 meses aqui nos Estados Unidos, então nesse ponto para mim está sendo muito difícil, mas o Senhor tem restaurado as minhas forças, o Senhor tem colocado novos propósitos. Eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, da vida do Joe, que tem realmente me incentivado em situações, gente, que eu nunca imaginei viver aqui nos Estados Unidos, né? Por toda a dificuldade que você passa no seu país. Então, você imagina que você chega num país que não é o seu, você imagina que você vai encontrar muitas barreiras. Mas, graças a Deus, o Senhor realmente tem preparado um tempo de bênçãos para mim aqui nesse país. E eu sou grata ao Senhor por isso, sou grata ao Senhor pelas pessoas que Ele tem colocado na minha vida. E o meu esposo é uma dessas pessoas, um servo precioso no Senhor, que me edifica na palavra de Deus, né, que tem buscado o Espírito Santo e tem me incentivado a estar ali coladinha com o Pai, a nunca esquecer dos princípios de fé e de amor mesmo, né, que Cristo, somente o nosso Pai, coloca na nossa vida. Então, se você tem um sonho e você está um pouquinho desanimado, né, com relação às pessoas que estão à sua volta, calma, né? Eu sempre costumo dizer assim: dá um tempo para você mesmo, sabe? Dá um tempo para que você possa fazer o seu planejamento. Quando eu comecei a sonhar com os Estados Unidos, gente, eu não tinha passaporte, eu não tinha expectativa do visto, né, americano. Mas o Senhor foi trabalhando de uma forma tão, sabe, maravilhosa, que quando eu vi, eu já estava ali com o meu passaporte. Meses depois eu fui buscar o visto e graças a Deus eu não tive dificuldade também para o meu visto. Então assim, o Senhor foi abrindo portas. Pode ter certeza que Deus ele vai abrir portas para tudo que for da vontade dele na sua vida. Agora, uma coisa muito importante que você nunca deve esquecer é: faça a sua parte. Faça a parte que cabe a você. Se essa parte for sonhar, vendo, né, no meu caso, vendo as câmeras de Nova York, né, vendo ali, sonhando, né, nos últimos meses, eu falava tanto sobre Nova York. As pessoas que trabalham comigo, os meus familiares, gente que sabe que ama a gente mesmo de verdade, vai saber que quando eu tô falando isso, né, assim, eu me emociono, porque
Deus sabe o quanto eu sonhei com aquela cidade. Deus sabe que quando eu cheguei naquela cidade foi algo muito especial para mim. Deus tratou muito ao meu coração. Deus tratou muito segundo os planos, né? As coisas que poderiam surgir para mim, eu ainda não visualizava, né? Essa nova vida aqui nos Estados Unidos. Mas Deus, ele já sabia de todas as coisas, ele já sabia dos planos. É por isso que quando eu fui compartilhar sobre a minha viagem, eu compartilhei já faltando pouco tempo para que eu pudesse viajar. Porque, na verdade, assim, eu não estava desconsiderando a vida de pessoas que eu amo, né? A vida de pessoas que são importantes para mim. É que eu tinha um entendimento que aquela situação que eu estava vivendo, só eu e Deus sabíamos. Só eu e Deus sabíamos o quanto era especial aquele momento. E a pessoa que talvez você esteja compartilhando dos seus sonhos, dos seus projetos, talvez ela não entenda isso, talvez não esteja claro para a vida dela. Porque, gente, só quem sabe dos seus sonhos é você. Só quem sabe o preço que você paga por ele é você. Só quem sabe quanto você chora, o quanto você deseja, o quanto você tem vontades, é você. Você e Deus. Então coloca diante de Deus, porque com certeza, se tem alguém se opondo aos seus sonhos, ou talvez fazendo chacota dos seus sonhos, gente, quanto eu ouvi de pessoas que zombaram de mim quando eu falava que ia passar férias em Nova York. Tinha pessoas que mangavam de mim, sabe? Muitas pessoas, elas não me incentivaram mesmo, pelo contrário, tinha momentos que eu ficava um pouco triste, sabe? Porque as pessoas perguntavam assim pra mim: mas como você quer ir para os Estados Unidos? Você sabe falar inglês? Como você quer ir para os Estados Unidos? Você tem como se sustentar nos Estados Unidos? O que você vai fazer nos Estados Unidos? Como você vai trabalhar nos Estados Unidos? Você não tem permissão para trabalhar nos Estados Unidos. Gente, eram tantos questionamentos e eu tinha certeza diante de Deus que tudo estava sendo preparado por Ele. Então, eu vim aqui para os Estados Unidos pela fé. Eu vim para os Estados Unidos porque eu acredito num Deus que cuida de todas as coisas. Eu acredito em um Deus que tem a capacidade de nos surpreender de acordo com a vontade dEle para a nossa vida. Então, continua colocando os seus planos e os seus projetos diante de Deus. E olha, nada de desanimar, tá bom? Porque se Deus colocou na sua vida é porque Ele tem um propósito. Então continua se movendo, continua falando com Deus e continua planejando o seu sonho. Mesmo que esse sonho pareça muito distante, mesmo que esse sonho pareça algo impossível, quem vai fazer é Deus, não é você. Um beijo, Deus abençoe a vida de cada um e que a gente possa continuar compartilhando sonhos e compartilhando vitórias que Deus nos dá nessa vida.